irmãos, com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria de mais uma vez poder estar aqui na casa de Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E eu quero, nesta oportunidade que foi me concedido, trazer uma palavra ao coração da igreja, de todos os nossos irmãos, de todos que estão ouvindo, que estão assistindo esta live. Vamos meditar na palavra do Senhor. Êxodo, o capítulo de número 13 e o versículo de número 17 até o versículo de número 22. Êxodo, capítulo de número 13 e o versículo de número 17 ao 22. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Algumas traduções diz mais curto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando eu olho para essa palavra, e eu queria, diante de tudo que nós já sabemos do decorrer da história, sobre esse povo, um povo especial, um povo que Deus teve todo esse projeto, eu queria, diante desse texto, de tudo que nós vemos pela palavra, eu queria resumir isso em uma palavra chamada amor. Porque quando eu leio esse texto, toda vez me chama a atenção, eu gosto muito dessa passagem, em ver a maneira que Deus trabalha com esse povo, o cuidado de Deus, o carinho de Deus, a proteção de Deus com esse povo, e eu resumo tudo isso em amor. Porque, meus irmãos, observa, nós estamos aqui diante da palavra, diante de um Deus, que Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então, meus irmãos, nós temos que lembrar, quando nós lemos essa história, que quem que está diante desse povo é um Deus que sabe o futuro, que conhece o amanhã, que a Bíblia diz que antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele tudo conhece. E antes que nós fôssemos formados, Ele tudo conhecia, Ele sabia, Ele nos acompanhava. Então pensa comigo, meus irmãos, diante dessa história, desses preparativos, desses cuidados, nós temos que entender, é o amor, é a bondade, é a misericórdia. Porque quando nós olhamos para esse povo, o quantos que eles rebelaram contra Deus, o quantos que eles duvidaram de Deus, o quantas coisas que eles fizeram, mas mesmo assim, diante de tudo isso, olha o que Deus fez com ele. E a Bíblia diz que Deus nunca tirou a coluna de fogo de noite, e nem a nuvem que o acompanhava de dia. Meus irmãos, se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que foi 40 anos esse acompanhamento, essa proteção de Deus. Mas não era porque esse Israel, esse povo era bom.
Não adianta alguém olhar e falar assim, não, mas Deus fez isso, porque esse povo era um povo bom, um povo merecedor. Não, meus irmãos, tudo que nós estamos lendo é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. Era como se Deus falasse, vocês não merecem, mas eu vou fazer porque eu amo vocês. Eu vou proteger vocês porque eu amo, é a minha misericórdia. Vai acompanhar vocês 40 anos, porque Deus sabia do futuro. Deus sabia, eu vou trabalhar com esse povo, vai ser por 40 anos. E observa uma coisa, meus irmãos. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que tudo isso está dentro de uma promessa. Está dentro de algo que Deus já falou muitos anos atrás ao patriarca Abraão. Que Deus fala com Abraão e nasce uma família, desce para o Egito, peregrina no Egito e está lá no Egito. Eu penso comigo que o Egito seria uma incubadora de um projeto, de um Deus que não falha. O povo do Egito, o povo está no Egito, está lá, crescendo. Entra lá uma família com 70 pessoas. E agora, se nós olharmos para esse texto que nós acabamos de ler, segundo o escritor, são 600.000 varões de pé. E a Bíblia faz questão, as crianças e as mulheres. Há quem diga que são aproximadamente 2 milhões de pessoas. Meus irmãos, vamos trazer a nossa memória. Se nós olharmos no dia de hoje, é quase que impossível fazer isso acontecer. Pegar 2 milhões de pessoas e você colocar à beira de um deserto que não tem nada e falar, pode peregrinar. Vocês vão ter uma terra que eu tenho promessa para vocês. E vocês vão ter tudo até chegar lá. Quem que consegue? Hoje, com toda a sofisticação que tem, drone, acompanhamento, não aguenta, não consegue. Esse povo morre no caminho, esse povo perece. Mas agora nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, um Deus grande. E a Bíblia diz que esse povo está lá no Egito. Eu penso em uma incubadora, crescendo, aumentando. Era como se fosse assim, Deus olhando e falando assim, daqui a pouco eu tiro vocês dessa incubadora e coloco vocês na onde eu tenho prometido para vocês, porque era uma promessa. Quando nós olhamos para o versículo de número 19, o próprio José, ele diz assim, ei, Deus vai visitar vocês aqui, vai chegar um tempo que vai acabar o tempo de vocês aqui, e Deus vai visitar vocês, e vocês não esqueçam o meu osso aqui, tira os meus ossos e levam com vocês. Então havia uma promessa de Deus, e a Bíblia diz, nos faz entender que chega esse tempo. E agora, meus irmãos, faz uma conta, pensa comigo, entrou mais ou menos 70 pessoas no Egito, e diz a Bíblia que mais ou menos 430 anos esse povo ficou dentro do Egito, e Faraó começa a perceber que esse povo multiplica, é porque as mãos de Deus estão sobre esse povo, os olhos de Deus estão sobre este povo, há um cuidado especial de alguém soberano, de alguém poderoso, há um cuidado de Deus. E esse povo começa a crescer fora das mãos de Faraó. Faraó não consegue ter um controle. Quando nós começamos a olhar o livro de Êxodo no comecinho, nós vamos ver que ele coloca pessoas para matar os moços, meninos, e deixa as mulheres. Mata tudo, não deixa crescer, mas não consegue, começa a escapar para um lado, escapa para o outro. Nós temos que entender, é um projeto de Deus, e o projeto de Deus não fale, não quebra e não decepciona, porque Ele é Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Ele não está preso às leis e nem às circunstâncias. E aí a Bíblia diz que de repente essa nação começa a crescer. Aquele povinho, aquela família pequenininha de 70 pessoas começa a crescer. E agora a Bíblia nos traz a informação. Diante de tanto sofrimento, diante de tanto sofrimento no Egito, apertando as coisas, 600.000 homens, fora as crianças, que eu acredito que não era pouca criança. Esse é o projeto de Deus, que não falha, que não quebra, que não para no meio do caminho. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Meus irmãos,
Quem sabe Faraó nem pensava o que estava acontecendo, mas havia um Deus cuidando do seu projeto. A cada passo, a cada filho que nascia, a cada criança, a cada mulher que se engravidava, eram os cuidados de Deus, era Deus fazendo, produza, nasça criança, nasça filho. Israel precisa se fortalecer, porque daqui a pouquinho eu tiro vocês daí. Então tudo o que acontecia no Egito, era Deus fazendo acontecer, porque era um projeto dele. E a Bíblia nos faz entender, então agora Deus pega Moisés e fala: Moisés, é hora de sair do Egito. E Moisés obedece, vai lá, faz todo o trabalho, e Deus envia as pragas, os irmãos sabem, e a última praga dos primogênitos, e Israel sai de lá. Meus irmãos, observa uma coisa, a Bíblia diz que havia escuridão no Egito, mas aonde estava o povo hebreu, não, havia luz. E a Bíblia diz que quando Deus manda o anjo para ferir os primogênitos, a Bíblia diz que nem um cão moveu a sua língua. Meus irmãos, não é um governo que pode fazer isso. É um Deus onisciente e onipresente. É por isso que a Bíblia fala que Deus, nosso Deus, é um Deus presente. É um Deus presente. Sabe o que é presente? Ele está aqui, Ele está aí, Ele está conosco. Ele não está preso à circunstância. Ele é um Deus presente. E sabe o que a Bíblia fala? Ele é o Emanuel. O que é Emanuel? Traduzido, Deus conosco. Então eu vejo Israel naquele sofrimento, naquela servidão, e a Bíblia diz que eles aumentavam, mas nascia criança, mas crescia o homem, crescia aquele, nascia gado, e a Bíblia diz que naquele momento que os primogênitos estão morrendo, o faraó está lá gemendo, está desesperado, e a Bíblia diz que nem os animais moveu a sua língua. Havia uma paz, havia uma calmaria, uma tranquilidade. Sabe por que Israel era bom? Não! Eu quero deixar bem gravado isso, a nossa memória. Não era porque eles eram bons. Não. Era porque eles eram projeto de Deus. E nesse projeto estava incluso o amor de Deus sobre as suas vidas. O cuidado de Deus para com essa nação. Porque, meus irmãos, não vai pensar, enquanto aquele povo nascia, Deus olhava, você vai se rebelar, mas o meu amor não vai faltar na sua vida. O meu cuidado vai com você. E a Bíblia diz que agora esse povo cresce, e o Senhor tira esse povo do Egito. E a Bíblia diz, sabe que como Deus tira esse povo do Egito? Com mão forte. Mão forte, Ele colocou força, Ele agiu. Então o nosso Deus é um Deus que age, é um Deus que reage, é um Deus de poder, é um Deus de força. A Bíblia diz que Ele arranca o seu projeto de lá com mão forte e coloca o povo na entrada do deserto. E aí eu fico imaginando, meus irmãos, que cena, aquele multidão, 2 milhões de pessoas mais ou menos, tudo na beira do deserto, só esperando a hora. E Deus fala para o povo, Moisés, que não é por ir para o caminho da terra dos filisteus. É mais perto. Moisés sabia. É mais perto. Algumas traduções vão dizer, é mais curto. E a Bíblia disse, como que nesse projeto está incluso o cuidado, a proteção. Ele diz assim, ó, é mais perto. Mas eu não quero levar eles por ali, para que porventura o povo não se arrependa. Eles vão ver a guerra, porque ali é um lugar bem guardado, de muitos guardas, de muitas pessoas dos filisteus. Eles vão ver a guerra, para que eles não se arrependam e tornem ao Egito. Porque eu tirei eles do Egito, e eles precisam continuar, esse é meu projeto, então tenham cuidado de medo, cuidado da minha parte, eles não vão levar eles. A Bíblia é bem clara, que Deus não os levou. Então esse povo que está no deserto, eles estão sendo levados por Deus, eles estão sendo guiados por Deus, e a Bíblia diz que o caminho era mais perto. Sabe que eu já quero abrir algo para corações aqui, meus irmãos, às vezes o caminho mais perto não é a vontade de Deus.
Às vezes, o caminho mais longo aos nossos olhos é o amor de Deus para conosco, é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Porque quando nós olhamos para o texto agora, depois que nós vimos tudo que aconteceu, não, Deus sabia, Deus conhece o projeto dele. Quando ele olha para a minha vida, eu sei até quando você suporta. Quando ele olha para a vida de cada um de nós que estamos aqui, de você que está do outro lado, ele olha para você e fala: eu sei até onde você pode. Eu sei até onde você pode suportar. E eu vou te dar na medida que você pode suportar. Porque eu não quero que você se arrependa e volte para trás. Porque você é projeto meu. Eu tenho uma terra prometida para colocar você. E está apenas começando o projeto, a caminhada. E observa uma coisa, a Bíblia diz que Deus faz o povo rodear. Dá uma olhadinha, o irmão que tem um mapa na Bíblia, as rotas, a alternativa ali pela terra dos filisteus, era coisa muito rápida, mas tinha perigo, tinha problema, e problemas que o Deus onisciente já sabia, eles não vão suportar. E o coraçãozinho deles não estão preparados para tudo isso. Embora a Bíblia diz que eles saíram como um exército armado, mas Deus dá uma olhadinha e fala: não, o meu projeto não vai suportar isso. Como eu sou um Deus que cuida, eu vou desviar eles, eu vou atravessar eles por aqui. Então, meus irmãos, quando Deus nos leva para caminhos, vamos, porque é o melhor caminho, é a melhor coisa, é o cuidado de Deus, é a proteção dele, porque ele olha para dentro de você, e às vezes as pessoas que estão do lado não sabem, mas ele sabe. E o salmista diz: Senhor, lembra que sou pó, e sou fraco. E o Senhor pega esse povo, meus irmãos, sempre lembrando, esses 2 milhões de pessoas, desvia eles. A Bíblia diz que esse povo sai, rodeia o caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Meus irmãos, pensa comigo, uma coisa que me chama a atenção aqui, o que Deus não queria com esse projeto. Observa que quando ele coloca a coluna de nuvem, de noite e de dia, era para que o povo fizesse o quê? Andasse de dia e de noite. Então o que nos faz entender que Deus tinha pressa, que Deus não queria que ele parasse, que esse povo parasse. E observa uma coisa, quando Deus não leva eles para o caminho mais perto, é porque Deus não queria que eles se arrependessem e voltassem para trás. E o escritor aos Hebreus vai nos informar que a alma de Deus, ele não tem prazer naqueles que recuam. Então Deus não quer que nenhum volte para trás. Deus não quer que ninguém recua. Deus não quer que ninguém olhe para o Egito, vê os problemas, vê as dificuldades e começa a bater um arrependimento e quer voltar para trás. Deus não quer isso. Deus quer que o seu povo anda de dia e de noite, e ele dá todos os preparos, tudo aquilo que precisa para caminhar de dia e de noite. Todos os cuidados são disponíveis para o projeto caminhar de dia e de noite. E agora a Bíblia diz que esse povo sai na direção de Deus. E a Bíblia agora disse que Moisés pega os ossos de José e sai com os ossos, sobe. E agora observa, esse povo estão assentados, estão acampados na entrada do deserto. Pensa comigo, meus irmãos. Agora esse povo está saindo da cidade, dos seus aconchegos, entre aspas, da servidão. Eles estão ali, agora estão na porta do deserto. 2 milhões de pessoas ali, esperando para entrar o deserto afora. E a Bíblia disse que de repente eles vêm, entram na porta do deserto. Eu fico imaginando, de repente aparece uma nuvem por cima deles. Porque nós sabemos, deserto de dia, um calor insuportável. Nunca foi, mas há quem diga que chega a quase 50 graus ou 50 graus. Terra de areia, pensa bem, como que vai andar? Como que esse povo vai sobreviver? Porque, meus irmãos, nós temos que pensar que neste projeto tinha pessoas de idade, tinha pessoas novas, velhas, tinha todas as faixas etárias de idade. E agora tem um deserto na sua frente.
O sol é escaldante, o calor é insuportável, mas a Bíblia diz que há um Deus que cuida, há um Deus que protege. A Bíblia diz que de repente era como se fosse um carro, chega aquela nuvem sobre o povo. Era como se, vamos, e vou com vocês. E a Bíblia diz que essa nuvem se move, essa nuvem é viva, ela se move e vai indo. E a Bíblia diz que essa nuvem ia diante deles, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Meus irmãos, observa que coisa interessante. Eles precisavam ser orientados por essa nuvem, porque a Bíblia diz que essa nuvem os guiava pelo deserto. Ela não só protegia, ela não só guardava, mas ela guiava este povo para o deserto. E agora observa, esse povo está indo, essa nuvem sobre eles, já não tem mais aquele calor, aquele sol que mata, aquele sol escaldante que mata, há uma proteção. E sabe o que essa proteção é? Deus. Eles olhavam para essa nuvem e falavam assim, ó, Deus está sobre as nossas vidas, olha Deus aqui, Ele está conosco, nós estamos na porta do deserto, nós estamos entrando para o deserto, mas Deus está conosco. Sabe por quê? A Bíblia disse que o Senhor ia adiante deles. Sabe o que a Bíblia fala? Que o Senhor ia na frente. O Senhor está na frente deles, entrando no deserto. Igreja, Deus está conosco, Ele vai na frente. Embora enfrentamos o deserto, embora enfrentamos o sol escaldante, há um Deus bem presente que Ele vai na frente, guiando, protegendo, guardando, livrando, fazendo o que é necessário para que o projeto chegue do outro lado. Então, quando o povo olhava para aquela nuvem, eles tinham a sã consciência, Deus está conosco. Olha Deus aqui conosco, Deus está na nuvem, a glória de Deus está aqui. E a Bíblia diz que aquela nuvem o acompanhava eles durante o dia todo, acompanhando. Mas a Bíblia diz que também quando chegava a noite, aquela nuvem que refrigerava, que protegia, agora ela vem por uma coluna de fogo. Olha que coisa interessante. Olha o cuidado desse Deus. Olha o amor desse Deus. Agora de noite, diz aí que o deserto, a sua temperatura cai muito. E gela. Os irmãos que já pisaram em terra de areia num tempo de frio como esse, parece que é muito mais. Não tem meia que esquenta. E esse povo também precisa repousar, eles precisam dormir, descansar. Mas agora eu fico pensando comigo, como que você pode dar um repouso, dar um descanso para 2 bilhões de pessoas em meio a um deserto? De ermos, de animais ferozes, de cobras que saem pelas areias. Pode olhar que você vai ver, tem as serpentes do deserto. Mas a Bíblia diz que o Deus que sabe de todas as coisas, Ele envia uma coluna de fogo que servia para alumiar, para clarear, para direcionar. E o fogo, os irmãos sabem que os animais ferozes não se aproximam, porque eles têm medo do fogo. Sabe que eu já tenho para ministrar ao seu coração? Sinta o fogo de Deus na sua vida, clareando, te protegendo, te guardando. Mas não é porque você é bom, não. É o cuidado, é aquilo que está no projeto de Deus, é a proteção, é o cuidado de Deus, porque Ele tem um interesse de tirar você do Egito e colocar na terra prometida. Porque Ele é um Deus que começa e termina, é um Deus que os seus projetos não falem, não quebra, não decepciona, porque Ele é um Deus todo-poderoso. E a Bíblia diz que Ele envia uma coluna de fogo, e sabe aquela coluna fazia? Aquentava o povo. Aquele povo está lá quentinho, pode dormir, pode descansar em paz, porque Deus está conosco. Eu fico imaginando o pai falando para o filho: meu filho, pode dormir tranquilo, olha ali a coluna de fogo, meu filho, ela não vai embora, ela vai ficar conosco a noite inteira, e quando amanhecer, ela sai, vem a nuvem para nos proteger. Pode descansar, meu filho, Deus está conosco, Deus está nos protegendo. Descansa, meu filho, dorme. Mulher, pode dormir em paz. Ei, marido, não se preocupa, deita em paz. Olha a coluna de fogo aí para
para nos proteger, os animais não chegam, a esfera não chega para nos destruir. Por quê? Porque nós somos projeto de Deus, e Ele diz que tem uma terra prometida para nós, e a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus nunca tirou a coluna, a nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Meus irmãos, para sustentar um projeto desse, não precisa ser bilionário, tem que ter muito dinheiro, tem que ter muita coisa, porque a Bíblia diz que o dia que esse povo pediu carne, a Bíblia diz que Deus fez chover carne do deserto. O dia que esse povo pediu água, quantas garrafinhas de água mineral ia. A Bíblia diz que Deus fala com a rocha. Moisés, fala com a rocha, eu tenho água para esse povo. O povo bebeu água e matou a sua sede. Agora de repente esse povo está com fome. Deus fala, é projeto meu, está incluso na viagem, está incluso no projeto, a alimentação. Moisés pode ficar tranquilo e falar para o povo que eu vou abrir as janelas do céu e vai descer maná para o povo se alimentar. Ninguém vai morrer, ninguém vai ficar ratico por causa de fome, por causa de alimento. Eu tenho água, eu tenho pão, eu tenho proteção, eu tenho cuidado, porque é projeto meu. E a Bíblia diz que Deus nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Meus irmãos, Deus nunca tirou diante dos olhos, da visão, da presença do povo, a sua presença. Eu quero encerrar esta palavra aqui, igreja. Deus está conosco, nós somos projeto de Deus. Embora você não consiga vir no templo, mas lembre-se que você também é um projeto de Deus. Há uma coluna de nuvem aí, sabe quem é? Ele se chama glorioso, o Espírito de Deus. A Bíblia diz que Jesus, olha, ei, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Vocês não é filho sem pai, não. Vocês é projeto de um Deus que tem poder. Eu vou enviar o Consolador para que esteja convosco. E Ele também é o Emanuel, é o Deus presente. Ele está aí com você, Ele está aqui conosco, Ele está com aquele que está no hospital, Ele está com aquele que está na mais dura luta. Há uma coluna de fogo, há uma nuvem para nos refrigerar. Sabe por quê? Para que você não pare, para que você marche, para que você continue caminhando. Lembre-se, não deixa o adversário da sua alma, da nossa alma, tirar isso da sua memória. Você é projeto de Deus. Ele te tirou do Egito, da casa da servidão, daquele mundo que você vivia, e te colocou nesse deserto, que não é fácil, mas dentro desse deserto, Ele te dá proteção, Ele te dá cuidado, Ele te dá alimento, Ele te dá água para beber, Ele cuida de você de noite, Ele cuida de você de dia. Há um cuidado especial de Deus para com a sua vida. E sabe que eu tenho a dizer? Sinta este cuidado aí na sua casa. Sinta este cuidado de Deus aí onde você está, seja debaixo dessa coberta. Pessoas que estão com medo, pessoas que estão pasmadas, pessoas que estão olhando essas nuvens de gafanhoto, vendo esta pandemia. Sinta a coluna de fogo sobre a sua vida. Há um Deus que te protege, há um Deus que te guarda, porque você é bom? Não, porque você é projeto de Deus. Porque não ficava bonito. Agora 2 milhões de pessoas caminhando por esse deserto, morrer no deserto. Meus irmãos, se nós pegarmos qualquer pessoa que conhece sobre isso, pessoas da saúde, pessoas que mexem com população, vai falar assim, não, se chegasse, ia chegar mais ou menos umas 200 pessoas, se chegasse, 40 anos, passa muita coisa, acontece muita coisa. Sabe que Deus falou comigo? Faz quanto tempo que você está caminhando? E você não morreu ainda. Não é porque você é bom, por causa da nuvem, da proteção, do cuidado, dos alimentos que Deus manda em meio a esse deserto.
farto. Deus manda maná fresquinho. Moisés fala para o povo que não precisa colher 2 vezes não, que amanhã eu mando de novo, fresquinho. Agora na sexta, Moisés, fala para o povo, pode pegar 2 vezes para não precisar pegar no sábado. Eu cuido, Moisés, eu cuido dos menores detalhes também. Sabe que a Bíblia diz que nunca envelheceram as suas roupas, os seus sapatos não apertavam o pé e não envelhecia. Eu não vi na Bíblia que alguém morreu porque ficou doente no deserto. Há uma proteção de Deus sobre a igreja, sobre o seu projeto. Há um Deus que é muito mais do que a OMS. Esse Deus não falha, esse Deus não erra, esse Deus cuida, esse Deus protege, e não pode acontecer mal nenhum sem Ele permitir. Agora eu fico imaginando, 2 milhões de pessoas em um deserto longo, caminhando, e um projeto sustentado pelas mãos fortes. 40 anos de guerra, de rebeldia, de murmurações. É assim a nossa caminhada, meus irmãos. Hoje nós estamos bem. Amanhã, quem sabe, nós levantamos com cheio de interrogações na cabeça. Ei, mas por quê? Ah, mas olha a minha vida, olha o jeito que eu acordei. Mas a noiva está sobre a sua vida. Deus sabe a sua fraqueza. Daqui a pouco você vai dar uma abridinha melhor no olho espiritual e você vai entender. Eu estou caminhando a uma terra prometida. Tem luta, dificuldade, tem problema, mas nós vamos chegar lá. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. E sabe o que eu quero dizer para a igreja? Faça como o povo de Israel. Dá uma olhadinha para cima. Eles olhavam e viam a nuvem. E imediatamente já entendia. Deus está aqui. Olha Ele aqui. A glória de Deus aqui. A presença de Deus aqui. E o povo continuava a caminhar. E segundo a necessidade deles, Deus supriu todas. Nada faltou para esse povo no deserto. Deus está cuidando de nós. Deus cuida da sua igreja. Deus nos protege. Lembra o que Jesus disse? Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você como uma galinha, junta os seus pintinhos. O que é aquilo? Proteção. Coloca debaixo das asas, quem que chega? Quem que chega? Ele usou uma figura de uma galinha que é frágil, fraco, mas quando ele coloca as suas mãos, quem toca? Quem se aproxima? Quando ele estende as suas mãos, fala, não chega, não aproxima. Quem que pode tocar? A Bíblia fala que aqueles que estão em Deus, o maligno não toca. Você é projeto de Deus. A sua família é projeto de Deus. Sabe o que Deus não quer de você? Ele não quer que você se arrependa e volte para trás. Ele não quer que você para. Ele só quer que você continua. A Bíblia não fala em lugar nenhum que era para o povo correr. A Bíblia não fala. Era para o povo caminhar. Deus não quer que você corre. É para você caminhar. Mas a única coisa que Ele não quer, que você pare, que você volte para trás. Ele quer que você continue, porque você é projeto de Deus. Fique com essa palavra no coração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.